Podcast com o seu doutor. Mais um momento aqui, um encontro nosso, aqui patrocinado pela nossa Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Nós temos chamado aqui alguns colegas, hoje nós temos a presença aqui do Dr. Diego Rangel, coloproctologista, cirurgião geral, endoscopista, e a doutora Sinara também, cirurgião geral, coloproctologista e professora universitária. E vamos conversar hoje sobre um tema que acomete 10, 15% da população e que é um dos que nós vamos conversar, que é a constipação. Doutor Diego, o que a gente define como constipação? O que seria isso? Olá, doutor Augusto, Sinara, é um prazer primeiro estar aqui com vocês, trazendo informações de saúde para a população. Então, a constipação, ela difere um pouco o conceito daquilo que o paciente chega para a gente no consultório do que é aquilo que nós realmente temos também como médicos de conceito de constipação. Muitos dos pacientes às vezes chegam no consultório achando que é só a quantidade de dias que demora muito para evacuar, né? Mas o conceito é um pouquinho mais amplo da questão da constipação, e que não é só a quantidade, a frequência evacuatória, mas também a qualidade da evacuação, a própria se tem dor para evacuar, se faz muito esforço, né? Se alguns pacientes às vezes faz uso de manobras digitais para poder evacuar. Então, como eu sempre digo às vezes para os pacientes no consultório, tem pacientes às vezes que evacuam todo dia, mas é constipado, e tem aqueles pacientes que evacuam até 2, 3 dias e não tem a constipação, né? Então é um conceito amplo, e a questão da qualidade de vida implica muito na questão do paciente que tem a constipação. Então, como você já falou, é uma frequência muito grande, a global de chegar até 15% a 20%, né? Então é muito importante a gente estar falando sobre esse termo. Tem até um termo engraçado que chama, quando alguém está com raiva, a gente fala que está enfesado, né? Parece que alguém que fica constipado, fica cheio de fezes, seria também um outro enfesado. Além desses detalhes, doutora Sinara, da entrevista, mas o que é entrevista? É conversar com o paciente, como é que é seu ritmo de evacuação? Tem alguma coisa a mais que a gente fala já em se fazer o diagnóstico, além da entrevista? Bom, na verdade, inicialmente, cumprimentar a todos, agradecer a presença de estar aqui nesse momento, falando sobre esse tema tão importante. E assim, como o Diego, como você colocou inicialmente, a constipação, ela é extremamente prevalente, a entrevista faz parte, a gente deve buscar por complicações. Muitas pessoas, inclusive, acham que a constipação é normal. É que eu sempre fui assim. Meu intestino sempre não funcionou bem, e aí a vida segue normalmente daquele jeito. Fui errado e leva uma boa, né? Isso, até porque também as pessoas não comentam muito, né? Os sintomas intestinais, sintomas da proctologia, as patologias da proctologia de forma geral, né? Não são bem conversadas, porque envolve toda uma questão mais íntima, questões de tabu. Então, assim, as pessoas tratam como normal. Então, é preciso compreender se realmente a pessoa é constipada, como o Diego bem falou, entender se existe a constipação, entender se existem causas secundárias ou se aquela constipação é constipação funcional, né? Às vezes o paciente tem uma outra doença, por exemplo, diabetes. Diabetes, ao longo dos anos, um diabetes maltratado, um diabetes não bem cuidado, ele pode levar a uma constipação por uma neuropatia diabética. Então, o intestino funciona menos em função de uma complicação do diabetes. Doenças da tireoide também, né, o hipotireoidismo pode levar à constipação. Então, o paciente ele acha que o problema dele está no intestino, na verdade, o problema está na tireoide. Então, a gente deve investigar essas causas, outras causas, né, que causam a constipação, além também da constipação propriamente dita pelo intestino, né? A gente tem doença de Chagas, né, que também é endêmica no Brasil. A manifestação intestinal, ela é uma manifestação menor, né, do que a manifestação cardíaca e esofágica, por exemplo, mas ela existe. Então, a gente deve fazer esse tipo de investigação, além também de entender a rotina do paciente. Isso, sim, é extremamente importante, né? A gente vê muita constipação em função do erro alimentar. É um paciente que não se alimenta adequadamente, que não tem a ingesta hídrica adequada, que não pratica exercícios físicos regularmente, que são os 3 pilares fundamentais para o intestino funcionar. Alimentação, atividade física e ingesta hídrica adequada. Não tem como escapar disso. Isso é interessante, a doutora Sinara já esteve comigo algumas vezes em podcast. Parece que a gente tem um carimbo médico. Ele é único e serve para todo mundo, é o mesmo carimbo o tempo todo. Mas é isso mesmo, você tem que participar. Eu costumo usar uma frase que a saúde ela é um binômio, ela é uma dádiva e uma conquista. Dádiva é dádiva, você ganha, você recebe do Criador. Quem não recebe tem que conquistar. E às vezes você recebe a dádiva, mas pela não conquista, você acaba tendo
uma má função intestinal. Pelo seu hábito, por não ter um horário de evacuar, por não respeitar. Porque geralmente o intestino pede para funcionar, em algum momento. Mas o intestino ele é proibível. Se você quiser voluntariamente não evacuar, você proíbe ele. Ele não vai desistir, ele vai pedir de novo. Mas se você vai proibindo, de repente ele desiste e aí fica uma semana sem funcionar. Essa medida é importante, inclusive, né, que as pessoas não levem em consideração, que é a questão da obedecer o reflexo evacuatório, né? Existe o reflexo evacuatório, isso que você fala do intestino pedir para funcionar, e que a gente deve obedecer. Só que aí, culturalmente, inclusive, principalmente nas mulheres, né? Você não pode ir em tal banheiro, você não pode sentar no vaso sanitário de qualquer lugar, fazer cocô é feio, né? Você não pode fazer isso em qualquer ambiente. Na casa dos outros não é certo. Isso não é certo, você vai ficar com vergonha. Então, até culturalmente, inibe-se esse comportamento. E, de repente, está aí. Muitas mulheres, que é muito mais prevalente em mulheres, né? A constipação está presente e acha que é normal. Não, é isso mesmo, o intestino não funciona, né? Inclusive, também outro comportamento que a gente vê muito em relação à constipação é a mudança do ambiente, né? Isso também é muito frequente, mais frequente em mulheres, inclusive. Sai de casa, vai viajar, o intestino trava. É aquele intestino caseiro, que só funciona em casa. Mas é isso, é porque não se obedece o reflexo evacuatório, tem toda uma questão cultural envolvida nisso também. E aí a pessoa faz com que o intestino não funcione, ele realmente não vai funcionar porque ela não se sente à vontade naquele ambiente, porque ela foi educada a não se sentir à vontade em outro ambiente que não fosse dentro de casa, da própria casa. Isso é interessante, nós estamos hoje numa quinta-feira, está se aproximando o feriado, e a metade da cidade deve ter ido para Ilhéus, que é o usual da nossa cidade, pelo menos uma boa parte. E por vezes a gente vê os casais que vão para Ilhéus, o casal chega lá no hotel ou numa casa, a primeira coisa que o homem faz é ir demarcar o espaço, vai no sanitário. E a mulher vai, passa 5, 6 dias lá e volta para evacuar em casa. Ou seja, a doença não está bem no intestino, ela está no seu comportamento. E quando a gente tem essa situação, doutor Diego, a gente tem algumas formas, exames, quais sejam, de imagem ou de fisiologia, para tentar classificar se existe a constipação mesmo ou não. Como é que funciona? Então, existe sim, né? Eu acho que uma coisa importante até para falar nessa parte que a gente está falando de exame, que já foi assunto de outros podcasts, assim, aqui a gente tem que atentar também que se tem alguns outros sintomas também associados a essa constipação, né? Que é o sinais de alerta. Então, se o paciente tem um quadro de sangramento, ou principalmente se teve mudança do hábito intestinal, né? Isso é uma questão muito importante de saber se é uma constipação que já está vindo lá desde a adolescência, já tem muito tempo, ou se é aquele paciente que há 3 meses atrás evacuava todo dia, pastoso, sem nenhuma alteração, e há 3 meses mudou esse hábito, né? Então, se tem sangramento, se tem uma perda de peso, porque aí sim, a colonoscopia, né, um exame que faz parte da investigação do próprio paciente que tem a constipação, mas a gente tem que estar alerta para descartar outras doenças orgânicas, né, como neoplasias, outras alterações específicas. A colonoscopia exerce esse papel importante aí, já falou, né, do paciente acima de 45 anos, né, que tem indicação de rastreio, mas quando tem queixa associada junto com constipação, faz parte. Em relação ao algoritmo dos pacientes, os tipos, né, como a gente já falou. Então, basicamente, a gente consegue classificar esses pacientes em 3 tipos, mais ou menos, né? Os pacientes que têm um trânsito normal no intestino, ou se tem um trânsito lento, ou se tem alguma alteração na saída das fezes, né? Então, algum desses pacientes, a maioria, como o senhor já falou, cerca de 60%, são aqueles pacientes que têm um erro alimentar, que é um trânsito normal, mas que por um erro alimentar, não tem ingestão de fibras adequadas, né? Que são mais ou menos 25 a 30 gramas dia, né? A gente pode falar um pouco depois sobre isso, mas se não tem ingestão de líquido adequado também, né, atividade física, e quando a gente corrige isso, a gente consegue melhorar, mas existem alguns pacientes que têm algumas alterações, como a gente está falando do trânsito, né? Então, que representa também de 20% a 30% dos pacientes. E aí sim, um dos exames mais importantes, que faz parte da investigação, é o que a gente chama da manometria no retal, né? Então, a gente já faz todos esses algoritmos, investiga, a manometria exerce um papel importante, né, justamente para identificar essas outras causas que podem estar relacionadas à constipação, que são discussões de saída, alterações no assoalho pélvico, que a gente consegue diagnosticar através desse exame. E tem outros também que faz parte dessa investigação, e um dos importantes é o estudo de trânsito do intestino, né, o estudo de trânsito intestinal, que inclusive acho que fazemos aqui, inclusive, na clínica, é um dos poucos lugares que fazem, né, tem muita dificuldade de encontrar esse tipo de exame e nos ajuda muito na investigação desses pacientes. Ok.
Por coincidência, quem faz esses exames por aqui é a doutora Sinara, que faz o tempo de trânsito colônico. Como é que funciona esse tempo de trânsito colônico, doutora? O tempo de trânsito colônico, ele é um exame interessante. Ele é um exame aparentemente simples, né? E é difícil de ser feito, porque a gente traz material de fora do país, né? As cápsulas elas não fazem, eles são fabricadas aqui no Brasil. Então acaba formando um exame um pouco assim, mais especial em função disso. Mas é um exame tecnicamente simples, agora requer que o paciente colabore. Porque ele não pode burlar o exame. Porque a ideia que a gente faz, a ideia do exame, é que o paciente faça a ingestão dessa cápsula. Essa cápsula vai ter os marcadores, os anéisinhos, né, que vão aparecer no raio-x, eles aparecem no raio-x. E aí o paciente faz raio-x seriados, em dias específicos, para que a gente acompanhe esses marcadores caminhando pelo intestino do paciente. Então é bem interessante, que é como se fosse realmente a passagem das fezes pelo intestino, só que vista através desses marcadores pelo raio-x. E eu falo que o paciente tem que colaborar e não pode burlar, é porque se ele faz uso de alguma medicação, de algum laxante, ou se ele tem algum comportamento diferente nesse período que interfira no funcionamento intestinal, o intestino vai responder e aí o exame vai dar uma parada. Então ele tem que ser assim, bem orientado em relação à questão de, nesse período que ele está fazendo o exame, 2 dias antes da realização do exame e até o 5º dia, ou seja, uma semana, né, da realização do exame, isso pode em casa, normal, né, tem só fazer o raio-x das clínicas, mas nesse período ele tem que estar também com ingesta adequada de fibras, de líquidos, não pode estar fazendo uso de um medicamento que faça que tenha interferência no funcionamento intestinal, evitar o uso de café, de chocolates, não usar nenhum tipo de laxante, né, porque a gente vai ter a resposta do laxante no exame. Então é um exame bem interessante, né, e a gente vai, ao fim desses raios-x, né, seriados que a gente faz uma avaliação, identifica se esses marcadores eles são eliminados, ou se eles ficam difusos no intestino, ou se eles ficam retidos em algum local específico do intestino, e a gente pode entender melhor como é que é o funcionamento do intestino desse paciente antigripado. Ok. Diferente da colonoscopia, como foi muito bem dito pelo Dr. Diego, a colonoscopia ela não tem um escopo único na constipação. É nas idades, porque ela precisa ser feita por conta de uma idade, ou sem constipação, ou com sinais de alarme. Muito importante o detalhe aqui da mudança da função intestinal, sem um motivo claro. É lógico, se a sua função intestinal mudou, porque você mudou a forma de viver, a gente entende. Mas se mudou do nada, ficar alerta para isso, as perdas de peso não bem esclarecidas. Hoje eu atendi uma senhora com história dessa, perda de 10 quilos em 1 ano e mudança da função intestinal. É um sinal de alerta. Tem 2 sinais ao mesmo tempo, além de ter 76 anos de idade. E quando eu fiz o exame físico, eu palpei uma massa ao nível de hipocôndrio sugestivo de ser em colo direito ou ângulo hepático. Ou seja, no próprio exame físico de abdômen também a gente faz parte, porque às vezes a gente fala nós médicos, nós temos a anamnese, a entrevista, ela dá 85% do diagnóstico, 10% é no exame físico. Ou seja, 95% do nosso diagnóstico está entre a conversa e o exame físico. A importância do exame retal para diagnosticar, inclusive a própria de sinergia, como foi citado aqui, que é essa pelve que não funciona muito bem, a musculatura que não funciona muito bem, a contração paradoxal do músculo pubo-retal, que parece um palavrão, mas na verdade é um músculo que ele tem que relaxar na hora da evacuação, e ele faz justamente o contrário. Ele contrai e dá aquela defecação obstruída, a pessoa não consegue, quanto mais se esforça, mas não consegue. O que é visto pela manometria também, né, doutor Diego, que corrobora, que mostra, tem um teste de expulsão do balão. Bom, tem várias formas, às vezes são termos meio estranhos, mas para quem tem constipação, é preciso se usar tudo isso judiciosamente, para que a gente possa saber se o paciente precisa de uma manometria, precisa de um tempo de trânsito colônico, precisa de uma colonoscopia, ou ele tem 30 anos de idade e precisa só aprender a viver melhor. E de repente você não está vivendo bem. E aí a própria orientação aqui dos profissionais, você passou a funcionar bem seu intestino com a orientação, a má notícia é que essa orientação é para sempre. Ela não vai ter tempo de validade assim, você faz durante 30 dias e fica bom durante 30 anos. Você tem que fazer hoje para funcionar amanhã. E às vezes, quando as medidas sozinhas não estão dando certo, eles entram na linha dos remédios. Tem aqueles remédios que as pessoas gostam, que são rapidinhos, que nós não gostamos muito. Tem aqueles que são lentos, mas que são os ideais. Como é que se faria essas escolhas? Quando é que eles estão indicados? Quais são esses medicamentos? Então, depois que a gente já passou por essa fase de diagnóstico e tal, e aí para a parte terapêutica, né? Então, assim, além da questão
das fibras que a gente já comentou, e os laxativos, né, que eu acho que a questão da pergunta entra com uma questão importante de manejo desses doentes. A importância de falar disso é que, assim, às vezes existe uma série de laxativos, né, então existe os laxativos osmóticos, que a gente chama, que é de preferência, né, que a gente usa geralmente de primeira linha, mas existe outros tipos de laxativos, os laxativos irritativos. Esses são os que, infelizmente, é o que tem mais acesso na farmácia e, infelizmente, não é a primeira escolha no tratamento, né? São os famosos sacodil, né? Os famosos Chacacene. Então, são algumas medicações que não são seguras, né? Principalmente nos idosos, pode dar diarreia, pode dar desidratação, dão muita cólica, né? E existem os outros tipos de laxativos que são os emolientes, né? Que são a lactona, né? O mineral. Geralmente a gente usa os laxativos osmóticos, são os mais usados, a maior representatividade é o PEG, né? O polietilenoglicol. Esses são medicações que já têm muitos estudos, que são, inclusive, uma segurança muito grande, inclusive na população pediátrica, até mesmo nos idosos. Então, são laxativos que eu costumo até falar com os pacientes, quando a gente necessita do uso, que também não é de um efeito que eles, por muitos, infelizmente, estão acostumados ao uso corriqueiro dos laxativos irritativos, que tem um efeito mais precoce rápido. Os laxativos como o PEG demoram um pouco do efeito, né? Então, a paciente tem que usar durante um tempo, às vezes demora mais de 2 semanas para começar a ter o efeito. Exige um uso contínuo e já tem muita segurança, né? Não tem tantas causas, efeitos colaterais como os outros, né? Então, o uso é muito individualizado, né? Então, depende muito do paciente, a gente tem que considerar se é realmente um paciente idoso, que tem muitas comorbidades. Então, é uma série de fatores que a gente vai utilizar e são como complementares, né? Não anula, né? Então, o paciente tem que continuar com as fibras, tem que continuar com a alimentação adequada, e aí a gente vai fazendo isso passo a passo, e aí a cada consulta, cada indivíduo, a gente vai tentando otimizar essas medicações. Existem outras medicações que, infelizmente, às vezes a gente não tem acesso ainda aqui no Brasil, né? Tem várias medicações, de prostona, tem outras medicações que já teve acesso no Brasil e não tem mais, né? Como uma empresa específica, a Anvisa. Então, infelizmente, ainda tem muito arsenal terapêutico que precisa evoluir, que precisa chegar no Brasil para a gente conseguir ajudar esses pacientes, mas a maioria das medicações que a gente falou são essas que a gente já citou, que a gente tem acesso a. Eu queria aproveitar e chamar um pouco de atenção, como o Diego colocou, em relação aos laxantes irritativos, porque eles são de fácil acesso e que todo mundo já usou uma vez, ou usa até de rotina, porque são laxantes que têm uma resposta muito rápida. Eu costumo dizer até para os pacientes que os laxantes irritativos eles são como um veneno no intestino. Ele vai expulsar tudo que tem ali, realmente ele funciona. Só que o uso contínuo dele e o uso frequente e contínuo vai acabar piorando a função intestinal ao longo do tempo. A gente tem até uma chave de colonoscopia, né, a melanose colônica. A gente vê em pacientes que são usuários crônicos desse tipo de laxante irritativo, e que aquelas manchas, né, que a gente vê nessa colonoscopia, as manchas na mucosa do intestino, é justamente o local onde não tem uma função daquele intestino pelo uso do laxante. Então, ao longo do tempo, né, o uso frequente, o uso contínuo, vai fazer com que o intestino não se viciasse no laxante. Então, ele vai fazer cada vez mais uso desse laxante até funcionar. Então, a ideia é que realmente faça um acompanhamento que identifique se a constipação tem alguma outra causa, trate a causa, se for o caso, né? Se tiver outra causa primária da constipação, então que seja tratada, e que ele faça um uso racional do laxante. Né? Essas linhas que Diego traz é que a gente faz um plano terapêutico do paciente, né? A gente utiliza de primeira linha, vai avançando de acordo com a necessidade do paciente, ou então esse paciente que tem esse vício, né, no laxante irritativo, a gente faz o contrário, né? A gente vai tentar desmamando, a gente vai usar já outros tipos de laxante, poder tentar substituir o laxante irritativo, até que a gente consiga diminuir até que o intestino funcione de forma mais adequada, sem a necessidade desses venenos do intestino. Esses irritativos é o que o povo gosta, né? É o que dá certo. É o sene, a cáscara sagrada, o bisacodil, ele contrai e bota para fora, mas são medicamentos que devem ter realmente, conforme foi bem dito, uma indicação muito precisa, curto espaço de tempo, para sair de uma urgência. Inclusive, nós usamos muito no preparo para a colonoscopia, mas é um dia que você toma. Uso pontual, um momento só. Tem a melanose coli e o colo espástico, que é uma malhação que o colo faz, ele acaba ficando cada dia menos responsivo. E a pessoa vai aprendendo a tomar 2 comprimidos, 3, 4, 5. E é preciso justamente fazer isso, que tentar quebrar esse ciclo e voltar a tomar líquido.
voltar a usar fibra, fazer atividade física. Mas esse negócio de atividade física, eu estava lendo um artigo agora do American Heart Association falando do benefício cardíaco, não tem nada a ver com constipação não. E os 150 minutos por semana podem ser feitos só em 2 dias, desde que sejam mais intensos, 75 minutos. Ou seja, pelo menos para o coração, se você não tem tempo durante a semana toda, você pode fazer só 2 dias por semana. Já tem um alento. Mais fácil. Mas não tem jeito. E não adianta também você só ir fazer sua caminhadinha light, não. O coração tem que acelerar. É claro que entre ficar em casa, sentado, comendo pipoca e uma caminhadinha light, eu devo entender que a caminhadinha light é melhor. Mas você já foi fazer a caminhadinha? Faça a verdadeira. Faça, bote o coração para acelerar, entre no ritmo que está lá prescrito. Existe uma frequência cardíaca necessária, e aquelas zonas do treinamento, 60% da frequência cardíaca máxima. Tem um monte de continha que você acha fácil por aí, para que a sua atividade física seja efetiva, e ela faz diferença para o intestino. Faz diferença para a sua saúde também do intestino. E quando nada disso está dando certo, com exceção da doença de Chagas e da doença de Hirschsprung, são doenças onde a cirurgia ela é geralmente imperativa. Existe lugar para cirurgia, a inércia colônica, por exemplo? Sempre existe a possibilidade de conseguir eu gosto de exigir sempre ver a possibilidade, nem que seja tirar o intestino da pessoa. Que é uma proposta ruim, que tem que tirar todo o intestino. Tirar todo o intestino, cirurgia agressiva, cirurgia grande. Ah, Sinara, mas a gente pode ficar sem intestino. O intestino grosso a gente se adapta bem sim à ausência dele, né? A gente pode fazer uma constipação por uma diarreia, mas pode inclusive sofrer adaptações. Então a saída cirúrgica, né, a opção cirúrgica, ela sempre pode existir. Quando a gente trata desse tratamento, a gente fala desses tratamentos mais agressivos, a gente está falando de causas já conhecidas, né? Então, por exemplo, como você falou, né, tem a doença de Chagas, tem a inércia colônica, então precisa fazer realmente uma terapia mais agressiva para ver se cirúrgica isso. Existe também a fisioterapia pélvica. Hoje a gente tem a fisioterapia pélvica como um excelente aliado para a constipação. E muitas vezes a gente vê o paciente que não sabe evacuar, isso é estranho, mas é um termo que a gente utiliza, né? Claro que de maneira assim, buscando explicar o que está acontecendo, que é o que a gente identifica na manometria. É o paciente que ele tem alguma disfunção do assoalho pélvico, alguma disfunção da musculatura, onde ele não relaxa o músculo adequado e contrai o músculo que não deveria contrair e acaba causando essa obstrução, essa discinesia na evacuação. Aí a fisioterapia entra muito bem para poder fazer esse papel de compreender qual músculo está funcionando ou não bem adequadamente e ensinar o paciente a evacuar. Então, são tratamentos mais específicos e para isso a gente precisa ter a causa conhecida, né? Realmente, essa doença que o paciente está apresentando, outras medidas já foram aplicadas, a gente pode partir realmente do tratamento cirúrgico, a cirurgia, por exemplo, da inércia colônica, né? Precisa fazer a retirada do órgão, é realmente necessário, você tem outros meios, o paciente já foi otimizado para aquela doença, para que realmente aquele tratamento seja efetivo, visto que a cirurgia, ela é um tratamento mais agressivo nesse caso, né? Acaba sendo uma cirurgia de grande porte, é uma cirurgia que carrega seus riscos, mas se for necessária, que seja feita para oferecer qualidade do paciente. Né? Inclusive, essa questão da inércia colônica, a questão cirúrgica, já não é uma decisão geralmente fácil de se tomar, né? É uma decisão que às vezes inclusive multidisciplinar, né? Então, assim, muitos desses pacientes às vezes também tem um componente psiquiátrico junto, né? Então, não é uma decisão tão fácil, exige uma decisão em conjunto, né? A maioria dos serviços, inclusive, e não é uma população que a gente tem tanta frequência, né? Então, às vezes, muitos dos estudos que a gente vê desses pacientes, às vezes, é de grandes centros, e a gente vê que não é uma decisão multidisciplinar, né? Então, porque uma cirurgia para inércia colônica não é uma cirurgia simples, né? Acaba sendo morta pelos riscos da cirurgia, a gente acaba assistindo, então assim, a gente acaba passou por todos esses passos e mesmo assim a gente não consegue resolver, isso é uma constipação refratária, né? E aí aqui a gente vê que no último passo aquele colo não consegue se movimentar, que é meio que mexe, né? E aí a gente acaba tentando a possibilidade de retirar todo aquele colo e fazer uma anastomose no reto, né? Na parte final desse intestino e para poder facilitar esse trânsito, né? Então assim, não é uma decisão tão fácil, mas sim, às vezes é a alternativa para melhorar às vezes a qualidade de vida desses doentes. Até porque essa decisão ela não tem retorno, né? Exatamente. Enquanto você está em todos os outros ambientes, você tem retorno. Você está na fisioterapia, estimulação sacral, estimulação tibial, o que tem de novo, faz uma coisa, faz outra, você está conseguindo, e na hora que você parte para a cirurgia, bom, aí não tem mais retorno.
Acredito que sobre constipação nós abordamos quase todos os aspectos, né? Desde o que é, como diagnostica, como trata. Eu acho que enfatizar um pouquinho sobre a questão da alimentação, né? Eu também não tenho como escapar disso, né? O dia já comentado inicialmente, que a ingesta da quadrilha de 25, 32 quilos por dia. Isso às vezes fica um pouco ali, mas que quantidade é essa? Como medir isso? Claro, depende da pessoa, né? Do peso da pessoa, da atividade diária dela. Mas a gente coloca assim, mais ou menos isso vai equivaler a um prato de salada todo dia, e é todo dia, sabe? No feriado está na minha conta, além de pelo menos 3 a 5 porções de frutas todo dia. E a água no mínimo 2 litros, né? Depende do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, mas no mínimo 2 litros de água. E a pessoa acha que bebe água, mas conte suas garrafinhas, conte os copos, e quando você vai ver, está bebendo só 2, 3 copos por dia, e no mínimo os copos de 200 ml é pelo menos 10 copos de 200 ml por dia. Então, assim, é uma luta, né? Porque tem que estar ali na rotina diária. Mas é água. Água que você cria e depois você se acostuma a ele. No início tem que ser bem persistente, né? Aí tem que beber água, tem que atividade física, e depois ela faz parte da rotina. Então ela fica fácil. Quando falta, aí você até sente, inclusive, que alguma coisa está diferente na rotina. Ou seja, tem que se cuidar. Não tem jeito. E não se esqueça que se você fez atividade física, a quantidade de líquido muda. Essa água da reposição não conta. Essa aí faz parte da atividade física. Tem um teste que é clássico na atividade física, se você quiser saber quanto de água você perde na atividade física, você saiu para correr, para fazer musculação, você se pesa em casa, sem roupa, você tem uma balança em casa, faça toda a sua atividade, não tome nenhum líquido, volte e se pese de novo sem roupa. Você vai ver quanto você perdeu, que é estritamente água. Eu já fiz meu teste algumas vezes, daí 1 hora de corrida dá em torno de 1,1 kg. Ou seja, é o que você perde a mais, tem que ser 1 kg. Se você não quer fazer essas contas, tome água até o xixi ficar bem clarinho. Está ótimo. Está com preguiça? Bote água para dentro, porque salvo algumas situações específicas, doentes renais, doentes hepáticos e algumas específicas, insuficiência cardíaca, algumas muito específicas, água não faz mal em excesso quase nunca, né? Constipação. Agradecer aqui a Andressa Sena, que está nos acompanhando e que já mandou uma pergunta sobre divertículos. Então, vamos mudar o nosso tema para divertículos. Afinal de contas, doutor Diego, o que são divertículos? Vou chamar porque minha diverticulite, todo divertículo é diverticulite, não tem nada a ver, eles existem o tempo todo, eles surgem com o tempo. Como é que é isso? Vamos falar o que é divertículos. Então, divertículos nada mais é do que, eu costumo dizer para os pacientes, é como se fosse a gente envelhece, o nosso intestino envelhece, mas falando tecnicamente, é como se fosse fragilidade nesse colo, né? Então a gente tem um divertículo no colo, tem um intestino grosso, e a gente tem fragilidade nesse colo e vai formando saculações na parede desse intestino, né? A gente já sabe que esses divertículos, eles não são produtos da camada muscular, então a gente sabe que são falhas na parede muscular desse colo, que vai formando saculações, é como se a parte interna do colo, que é a mucosa, bojasse para fora e formasse essas saculações no colo, certo? Então tem alguns conceitos aí que é importante, que é o conceito da diverticulose, que é nada mais do que os próprios divertículos. Presença de divertículos. É muito bom para a prevalência da população, né? Quanto mais a população idosa, maior aumenta a chance, né? A estimativa é que mais ou menos a população de 70 anos, 70% tem divertículos, né? Então, assim, quanto mais idoso, a gente tem divertículos. Então, a diverticulose nada mais é do que esses divertículos na parede do colo, né? Então, isso é muito comum na população. Outro conceito diferente é a doença diverticular, né? A doença diverticular é porque a maioria dos pacientes que têm a diverticulose, que é os divertículos, eles são assintomáticos. Então, tem muitos pacientes que só vai descobrir que tem divertículos, às vezes quando vai fazer a colonoscopia lá com 45 anos, né? Então nunca sentiu nada. E a gente consegue, às vezes, nunca fez um exame de imagem, né? Uma tomografia que disse isso, e a gente vai descobrir isso durante a colonoscopia. Então, uma porcentagem pequena desses pacientes, seja de 20%, 30% dos pacientes têm sintomas associados à diverticulose, que às vezes são dores, né? Às vezes pode ter dor na proximidade direita, então pode ter mudança do hábito intestinal, né? Às vezes é muito associado à constipação, que é o que a gente chama de quando o paciente tem sintoma é a doença diverticular. E o que é a diverticulite, né? Então eu já pergunto. A diverticulite é uma complicação, né? Então o paciente que tem a doença diverticular, né? A diverticulose, ele pode ter algumas complicações. Uma delas, que é a mais comum,
que não é tão comum assim, né? Os pacientes que têm diverticulose, apenas 15 ali a 20% vai ter a diverticulite, que é uma inflamação desse divertículo. Então, essa circulação, a gente já falou que é uma parede um pouco mais fina, então ela pode ter o que sugere os estudos, a etiologia, com microperfurações nessa parede desse divertículo, e pode gerar uma infecção, uma inflamação local, que pode gerar complicações mais graves, né? Abscessos, coleções, pode perfurar, inclusive, e ter complicações mais graves. Então, graças a Deus, a população, a porcentagem é menor, cerca de 15% desses pacientes. Então, a diverticulite, a diverticulose. Diverticulose é a presença dos divertículos. O Dr. Diego falou do lado direito e palpou do lado esquerdo. Exatamente. O mais comum é do lado esquerdo. Então, eu vou falar dessa esquerda, mas Você pegou do lado esquerdo? Existe, inclusive, a apendicite, que alguns chamam a diverticulite da apendicite do lado esquerdo, que é uma classe médica. Apenas acho que nos orientais que a diverticulite tem uma prevalência talvez maior do lado direito, mas que é uma questão anatômica deles. Aqui no nosso Brasil, geralmente é no colo sigmoide do lado esquerdo. A diverticulite, conforme foi bem enunciado aqui pelo Dr. Diego, ela é uma perfuração. O seu intestino perfurou. Pequenas perfurações, grandes vazamentos. E aqui a Andressa Senna nos pergunta: os anti-inflamatórios podem causar dores intensas em pacientes com diverticulite, por exemplo, a nimesulida? Os anti-inflamatórios são bandidos? Bom, sim, né? Então, assim, a gente já sabe que os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Nimesulida, né? Diclofenac, a gente não, nos estudos não mostra a aspirina como um fator de risco, mas a gente já tem estudos bem comprovados que o anti-inflamatório é um fator de risco para o paciente que tem diverticulose e diverticulite, né? Então, isso inclusive é um dos grandes erros que a gente tem no consultório, né? O paciente que foi na emergência por um quadro de diverticulite, às vezes até por emergência, o quadro vem para a gente no consultório com tratamento usando anti-inflamatório, né? Então, assim, os anti-inflamatórios são medicações que devem ser evitadas, sim, no paciente que tem doença vestibular ou diverticulose, porque ele está comprovado que aumenta a chance do paciente ter diverticulite, né? E falando mais dessa parte de medicações, então, assim, a gente já sabe, corticóides também são medicações que a gente deve evitar, né, nesses pacientes que têm o quadro suspeito de diverticulite. Existem algumas medicações que, já falando disso, que a gente já sabe que não tem comprovação científica, que a gente vê muito no meio, então, que é a questão da prevenção da diverticulite, né? Então, assim, a mesalazina mesmo não é uma medicação que tem comprovação científica para evitar a diverticulite, né? Então, são medicações científicas para paciente que tem sintomas da doença diverticular, né? Isso aí sim existe, mas para prevenção de diverticulite não tem, de diverticulite não tem. Existem alguns antibióticos que o científico se tinha questionado na literatura, mas a gente já sabe que também não tem função prevenção. A rifaximina, né? Prevenção em si mesmo alimentação, de novo, mais uma vez, né? Então, fibra, dieta rica em fibra, evitar carne vermelha, isso já tem comprovação científica, né? Preferencialmente vermelhas de fibra, né? Principalmente evitar o tabagismo, isso tem já comprovações de pacientes que fumam, que tem diverticulose, tem 30% a chance de ter diverticulite. E assim também como praticar atividade física, um fator protetor, está falando isso aí, e evitar a obesidade, né? O IMC, esse sistema corpóreo da parte de 25, então é um fator protetor para não desenvolver diverticulite nesses pacientes. Doutora Sinara, tem uma questão aqui que eu não gosto muito de falar quando eu entrei no processo da proctologia, que já tem algum tempo, parece que sou mais velho do que isso, mas eu fiquei acompanhando o tratamento da diverticulite há muito tempo. Por exemplo, no passado se recomendava que quem tinha uma crise de diverticulite ou mais por ano deveria ser operado. Depois se entendeu que talvez não é bem isso. Aí depois vieram os aminosalicilatos e a rifaximina, que era para evitar as crises de diverticulite. Já se tem as comprovações que não estão dando tão certo. Então quem tem uma diverticulite mesmo, sigmoide, bem diagnosticada, nós temos uma classificação específica para isso. A gente trata clinicamente e aguarda, a gente vai operar todo mundo. Como é que funciona mais ou menos esse tratamento? A diverticulite é uma complicação da doença vestibular dos vertículos. Então, ela é uma inflamação. Essa microperfusão causa inflamação. Então, a gente vai, a partir do que a gente identifica que o paciente tem essa diverticulite, essa complicação, ou seja, a diverticulite é um quadro agudo. A gente vê, né, muitas vezes, acompanhando os pacientes falando, porque eu tenho diverticulite há não sei quantos anos. Não tem. Diverticulite é um quadro agudo.
vai ter dor abdominal, febre, pode ter alteração do hábito intestinal, diarreia, constipação. É uma dor progressiva, uma dor que não melhora, geralmente do lado esquerdo, então é aquele quadro agudo, pontual. Então, o paciente vai geralmente no pronto-socorro ser diagnosticado para isso, né? Não é o paciente que vai agendar uma consulta para poder identificar fenômenos de diverticulite. Então, é um quadro agudo de pronto-socorro. Então, você identificou que o paciente tem suspeita de diverticulite, então é solicitado exames laboratoriais, se o paciente tem alguma situação inflamatória em relação a essa doença, que é a doença quadro agudo. E o exame de tomografia acaba sendo melhor indicado para você classificar sobre essa doença. A gente tem a classificação de NIT, né, que é uma classificação teórica, que nossa, meu paciente tem interesse em saber disso, mas se classifica em 4 graus, né, sendo o grau 1 mais leve e o grau 4 o grau mais avançado da doença. Então a gente pode, a partir dessa graduação, estabelecer o plano terapêutico para aquele paciente. Então o paciente que pode simplesmente tratar de diverticulite com antibióticos, e a depender do quadro geral do paciente, da idade, ele pode até tratar com antibióticos por via oral e tratar em casa, certo? Ou pode utilizar antibióticos venosos, ou pode ser feito procedimentos, né, com punção de algum abscesso que possa vir a aparecer, ou até mesmo uma cirurgia. E a cirurgia, no caso de diverticulite aguda, ela é uma cirurgia agressiva. Aí não tem como fugir, porque dificilmente vai ser uma cirurgia tranquila, porque sai de um processo inflamatório infeccioso intenso, né? Uma peritonite fecal generalizada que a gente fala, ou seja, você tem uma contaminação no abdômen do paciente, é um paciente que pode estar realmente grave, né? Séptico, que a gente fala, né? A frequência cardíaca alterada, frequência respiratória alterada, distúrbios hidratolíticos associados. Então, esse é um paciente que vai ser submetido a cirurgia de urgência e que, por vezes, vai ser necessário colocar aquela bolsinha que a gente fala. Porque você tirar um pedaço do intestino que está doente, né, que está inflamado, e você emendar com os outros pedaços, né, que ficaram, não vai ser seguro em função do quadro de infecção que pode estar realmente grave. Então, por vezes, é um paciente que vai ficar com aquela bolsinha, e lembrando, né, essa ostomia, né, colostomia, lembrando que essa é uma colostomia que tem uma grande chance de ser revertida depois. Então, pelo menos 2, 3 meses depois desse episódio, é um paciente que pode ser avaliado para poder fazer a reconstrução do trânsito intestinal. Que também é uma outra cirurgia, também é uma cirurgia grande, mas que pode restabelecer o trânsito intestinal. Então, o tratamento ele vai de acordo com a gradação da doença, né? São doenças mais leves e são doenças mais avançadas. Felizmente, por vezes, a maioria das vezes, a gente tem doenças leves. A gente consegue tratar com antibiótico, por vezes algum procedimento que possa ser feito, alguma função, alguma drenagem que possa ser feita, e o paciente vai bem. E aí você traz esse histórico, né, em relação ao paciente que tem as diverticulites de repetição, que tem o sangramento diverticular também, que é outra explicação, né, que é esse divertículo que pode sangrar, né? E aí hoje a gente individualiza muito esse tratamento. É o paciente que apresentou alguns quadros de diverticulite, mas é um paciente jovem, é um paciente mais idoso, é um paciente que tem a perspectiva de ter mais quadros desse, é um paciente que tem alguma comorbidade, foi um paciente que teve uma doença grave, por vezes é diverticulite grave, né, passa associada com abscesso. Você pode iniciar aquele processo com antibiótico, o paciente não melhora, e ele ser o candidato a uma cirurgia posterior, eletiva, né, uma cirurgia eletiva, para poder retirar aquele pedaço do intestino. Então, assim, é muito individualizado hoje em dia. A gente não tem um padrão. Ah, não, teve 2, 3 diverticulites para operar. Ah, teve um sangramento vestibular, vamos operar. A gente acompanha muito, individualiza muito esse paciente para poder entender quando é que o tratamento cirúrgico vai ser melhor indicado, porque cai naquela cirurgia, que é uma cirurgia grande, né? Cirurgia de intestino são cirurgias grandes, mas é uma doença benigna. Então, a gente tem que realmente ter uma indicação muito precisa para que a gente ofereça aquele tratamento, que é um tratamento que tem comorbidades associadas, né? Treinamento, você tem antibiótico, anestesia, você tem uma anastomose intestinal, né? Emenda do intestino que a gente chama de anastomose intestinal. Existem riscos para isso. Então, a gente tem que pesar muito bem esse risco-benefício e indicar a cirurgia realmente para aqueles pacientes que vão ser beneficiados. Algo mais a acrescentar, Luiz? Tudo pra gente, né? Então, eu acho que a importância é essa que você falou exatamente. Antigamente, a gente tinha essa questão da indicação, aquele paciente que já passou do quadro agudo, não tinha a questão, voltava no consultório depois eu falava, e aí, doutor? Né? E aí, o que pode fazer na questão de evitar, né? Isso, se tem indicação de fazer a cirurgia, quando é que, e agora melhorou o processo, né? E mudou muito isso, né? Então, a principal coisa que tinha era a questão do paciente jovem, paciente com idade muito jovem, que tinha um quadro, aí se imaginava ele que tinha uma grande chance de ter novos quadros e por isso era melhor operar. Né? Então isso não existe. Né? Então o que a gente considera muito disso é o paciente que tem muito deprimido, né? Aqueles pacientes que têm um específico, que tem supressão, então esses pacientes sim são pacientes que a gente tem que considerar bastante
a cirurgia eletiva, aqueles pacientes que teve, como a senhora já falou, paciente que teve um quadro de diverticulite muito grave, né? Muito grave, então, a tendência, o que os estudos mostravam antigamente, que mudou muito, é que a gente já sabe que o primeiro episódio é aquele episódio que é o mais grave, né? Então, a tendência é que os próximos episódios, claro, o paciente que já tem mais crise, ele sempre tem mais chance de ter uma nova crise. A gente sabe que o primeiro episódio é que é o episódio mais grave da diverticulite. A tendência é que os próximos episódios não sejam tão graves como o primeiro, né? Então, isso vai se mudando com o tempo e é isso que falou. Então, assim, não existe mais aquela regra de a partir do segundo episódio, paciente jovem tem que ir com a diverticulite. Não, a gente é caso a caso e a tendência, concordo, a gente deve operar menos, né? Eu quero operar os pacientes selecionados para uma cirurgia, uma cirurgia que morre e isso. A diverticulite ela fez muito sucesso em 1985, por causa de Tancredo Neves. Especificamente, em questão política do momento, ele viria a ter uma diverticulite. Depois se descobriu que ele não teve nem uma diverticulite, foi um liomioma, parece, de delgado, e numa cirurgia, etc, etc. Mas acabou tendo um desfecho ruim. E de hoje em diante, desde aquele dia para cá, as pessoas sempre ainda, muitos ainda se lembram. Essa população que se lembra disso está acabando, né? Que isso é natural. Mas é como foi muito bem dito aqui, a diverticulite ela tem realmente um tratamento diferenciado. É pessoa a pessoa, não existe um carimbo clássico. É lógico que se chegar um quadro desses de peritonite fecal, aí o tratamento ele é único em qualquer lugar. Aí você está falando de uma vida que está ameaçada. Você vai precisar operar, vai tratar aquela sepsis de forma muito cuidadosa e possivelmente vai usar uma ostomia. Porque a ostomia ela salva vidas. Se você fizer uma costura, como a doutora Sinara falou aqui, você juntar aquele intestino em um paciente que está mórbido, está com problemas de pressão, com problemas de frequência cardíaca, ou seja, que está séptico, que tem um síndrome inflamatório importante, aquela anastomose tem grande risco de abrir. E se ela abrir, dificilmente esse paciente vai conseguir sobreviver. Então essa colostomia, por mais terrível que seja, ela é salvadora. Aliás, dizem que o cirurgião, quando ele não sabe o que vai fazer dentro do abdômen, ele abre a colostomia. Está mexendo com o intestino, não sabe o que vai fazer. Aliás, são duas, né? Colostomia e Y de Roux. São as duas coisas que resolvem tudo dentro de um abdômen. Você drena todos os negócios com o Y de Roux, resolve todas as obstruções em tese, e colostomia você sai de todas as dificuldades do colo, e ele permite uma reavaliação a posteriori, uma condição adequada do paciente. Bom, nós tínhamos um algoritmo feito aqui, mas a gente acabou atropelando o algoritmo um pouquinho, mas acredito que a diverticulose e a diverticulite foram bem explanadas. A diverticulose, muito bem dito aqui, é a presença de um divertículo. 75, 80% das pessoas vão viver com divertículo, não vão saber que tem. E não faça uma colonoscopia e veja lá diverticulose e saia dizendo minha diverticulite. Não é assim, diverticulite é uma doença inflamatória, infecciosa, uma perfuração intestinal, e que tem esses tratamentos aqui, desde um tratamento único, clínico, o paciente ficou bem, vai para casa, acompanha. E existe aqui, já que nós estamos falando de constipação e de diverticulose e diverticulite, tem uma associação entre os dois, doutor Diego? Eles se misturam, não? Então, isso é importante, né? Então, assim, o paciente, a constipação pode ser um sintoma da diverticulite, né? Mas o paciente que tem constipação não tem comprovação da terapia, ele tem mais chance de ter diverticulite, né? Então, isso é um conceito importante, né? Então, assim, aquele paciente que está com diverticulite, ele pode ter um quadro constipante, né? Então, ele pode parar a eliminação das fezes, né? Porém, o conceito que a gente tem que ter é o quê? É que é um paciente válido, um paciente que é constipado, né? Um paciente com diabetes baixa quantidade de fibra, isso é um fator de risco para a diverticulite, né? Então, mas, assim, não existe uma associação clara na literatura que mostra que aquele paciente constipado, ele tem uma crescimento muito grande de diverticulite. Mas, geralmente, é um sintoma, pode ser um sintoma da constipação, pode ser um sintoma da diverticulite, né? Inclusive, falando sobre isso, acho que é uma questão importante também, que é justamente isso, né? A questão do mito, que é um grande mito que a gente tem na nossa especialidade, é a questão da ingesta de sementes, né? Então, isso é uma das coisas que perguntam muito no consultório. Se semente faz diverticulite, né? Se a semente, o fato da semente, se eu posso comer. E já tem estudos comprovados da nossa área, que é muito edificado, mais de 51 mil pacientes de estudo, segmento de 18 anos, mais de 90% de segmento, que viu que não tem associação nenhuma, nem com a ingesta de sementes, nem com diverticulose e nem com diverticulite, né? Então, isso nos dá segurança na especialidade de recomendar, né? Pode se alimentar, fibra, você precisa se alimentar para não ter
uma imagem constituinte, né? Então, assim, o ensaio aqui está um fator protetor à ingesta de fibras e dessas negatividades. Talvez essa história tenha surgido naquela questão, porque quando você tem a diverticulite, você tem aquela saculação, principalmente a forma hipertônica, que você tem um colozinho fino e um divertículo grande. E dentro as fezes entram, resseca e vira uma pedrinha, que é o fecalito. E esse fecalito, quando você olha, ele parece até uma semente. E às vezes você vê semente juntos, e que se criou esse negócio também da apendicite. Da apendicite por causa de semente e da diverticulite por causa de semente. Na verdade é o fecalito, aqui não é uma semente. E pode ter semente dentro do fecalito. De repente uma semente pequenininha, de, sei lá, dessas menorzinhas, pode entrar e ficar lá dentro, não é ela o causador. Ela faz parte do fecalito, porque o fecalito, esse sim, faz parte da erosão da parede, e faz parte da microperfuração, e faz parte aí sim da diverticulite. Não é isso, doutora Sinara? E aí tem muita associação com o que você falou em relação à questão do hábito alimentar e do tipo de divertículo, né? O paciente que ele é constipado de longa data, ele tem uma tendência para uma doença articular mais precoce, né? Justamente por conta dessa fisiopatologia da própria doença, né? Desse esforço que o intestino faz para que o paciente consiga evacuar, então ele pode ter a doença diverticular mais precoce, essa doença hipertônica, mas que é a presença dos divertículos, e a constipação pode ser uma das causas, né? O esforço que o intestino faz para que o paciente consiga evacuar, pode levar essas fraquezas em determinados locais do intestino que fazem essas populações que são divertículos. E a outra parte é em função da idade, é em função do tempo, né? Porque o intestino vai fazer esforço ao longo do tempo mesmo, independente da constipação ou não, e que podem aparecer os divertículos. Então são dois tipos de divertículos que a gente tem basicamente, né? Os hipertônicos e hipotônicos, tendo associação com a idade e com a constipação também. Os hipotônicos, inclusive, são um pouco mais comuns do lado direito do colo, e são mais comuns a complicação hemorrágica. São aqueles sangramentos profusos que podem acontecer nos esquerdos, do lado esquerdo também, mas geralmente até o sangramento da doença diverticular é um sangramento clássico. O paciente não sente absolutamente nada, exceto uma vontade grande de evacuar, parece que a diarreia, quando olha, é só sangue. Se desespera, geralmente quando ele procura do médico, 85% a 90% do sangramento já parou, só que ele ainda vai continuar eliminando sangue nos próximos 24, 48 horas, porque o intestino está cheio de sangue. Isso talvez seja difícil até o paciente entender, a gente dizer a ele, olha, nós temos outros critérios para saber que seu sangramento parou. Tipo a própria frequência cardíaca, a própria pressão e por vezes a medida de hematócrito e hemoglobina que a gente faz algumas vezes para esclarecer que parou de sangrar e que pese você continuar eliminando sangue. É meio estranho, né? A pessoa está eliminando sangue e fala, não vai fazer nada. Fala, não, a gente não faz nada. E assim, apesar de tudo, às vezes é difícil a gente até essa questão da glicemia e diminuir na vegetação mais celular, né? Mas assim, coisa, se a gente estava numa UTI, como é que a gente estava baixa, tinha alguns critérios, a gente estava na dia, mas a gente fez, mas a gente acessava, estava dando o sangramento já aparentemente já tinha parado, e a gente fez a colonoscopia exatamente no versículo do colo direito, exatamente como você falou, os sinais do sangramento recente a gente já tinha acessado, né? Então assim, e comprova mesmo o seu valor é muito mais comum do lado direito e a gente mais encontra os pacientes aí. E a maioria, da mesma forma que veio, da mesma forma que agora, ele já vai acesso aos histórios, de alguma colonoscopia. A gente entende às vezes o paciente, porque o paciente está com sangramento, ele quer um remédio que pare o sangue. Ele está certo, ele está corretíssimo. Só que nós médicos sabemos que aquele sangramento, possivelmente, em mais de 80%, 85% já parou. Até a própria colonoscopia não tem aquela urgência toda. Faz parte de fazer a colonoscopia você fazer uma recuperação do paciente. Melhorar, hidratar, controlar, por vezes até transfusão de sangue, se for o caso, escolher o melhor momento. E não existe colonoscopia sem preparo. Se você não fizer o preparo, você não vê absolutamente nada. Então precisa fazer uma melhora do paciente e precisa otimizar um preparo para que venha fazer essa colonoscopia de forma ideal. Paula comentou, profissionais de excelência. Muito obrigado, Paula, por nos assistir, por nos acompanhar e pelo comentário. Nos sentimos ainda mais engrandecidos com o seu comentário. Estamos aqui neste podcast do Com Seu Doutor, é um patrocínio da Policlínica Sagrada Família, que tem dois profissionais de excelência do nosso corpo clínico. O Dr. Diego Angel, que é coloproctologista, colonoscopista e endoscopista, cirurgião geral. Todo coloproctologista é um cirurgião geral, gente. Que faz parte de fazer residência para coloproctologia, tem um pré-requisito
que é cirurgia geral. A doutora Sinara também cirurgia geral, coloproctologista e colonoscopista. Acho que abordamos praticamente todos os temas de constipação e de diverticulite de uma forma rápida, simples, palavreado, compreensível. Alguma coisa a acrescentar, doutora Sinara? Não, eu acrescentar, na verdade, é só a representação, realmente a vida saudável. Nós somos chatos, viu? Isso, e todo médico é chato. Temos que ser chatos. É bom para intestino, é bom para vida, é bom para unha, é bom para pele, é bom para cabelo, é bom para qualquer coisa, que é ingestão adequada de fibras, ingestão hídrica também adequada, atividade física. Então, assim, hábitos de vida saudáveis, você previne constipação, você pode prevenir também a diverticulose, pode prevenir as complicações. Então, não tem como muito fugir disso. E, claro, procurar um profissional adequado para fazer investigação, porque não é normal. Né? A gente tem que ter essa ênfase também de que a constipação não é normal, você tem que entender o que está acontecendo. Para que te ofereça uma qualidade de vida melhor, você fique casado, no começo da live. Né? É justamente a qualidade de vida. Não é, pode não gerar doenças graves, a gente falou que de algumas gravidades, mas faz parte da exceção, né? Não é o mais prevalente. É diferente de falar de câncer, por exemplo, que é uma doença mais grave. Mas são doenças de um tratamento mais leve, de menor gravidade, com potencialidade de gravidade, sim, existe, mas é qualidade de vida. Né? A pessoa que é constipada, ela tem alguma perda de qualidade de vida. A paciente que tem a doença particular, que tem a dor em função dos divertículos, ela tem dor, né? Frequente, dor abdominal, isso também diminui a qualidade de vida, altera a qualidade de vida. Então, são temas para a qualidade de vida. Então, faz parte da vida saudável para ter uma boa qualidade de vida. Isso aí. Mas óbvio, doutor Diego. Exatamente. Achei a mensagem que tem que passar é essa, mas assim, como eu já falei, já teve outro podcast, e eu não passo corretamente, porque exatamente, seja para doença artificial, seja para prevenção do câncer, seja para constipação, seja para doença artificial, a alimentação rica em fibras, a ingesta de água, a atividade física, são temas recomendados porque já tem comprovação científica, né? Então tudo que a gente faz é baseado em evidência, então isso já tem comprovação que traz os benefícios, além de outras comorbidades com outras doenças, como a Sinara já falou. Então acho que a mensagem é essa, e que é importante, né, que na questão da constipação, como a gente fala do exame oficial, já falou, o sangramento é do exame oficial, tem que ser investigado. A mesma coisa, o paciente tem exame ventre, né, a constipação, ele precisa procurar de um especialista, né, seja proctologista ou gastroenterologista, mas procurar para que se faça a investigação, para saber se não tem alguma coisa que possa melhorar a sua qualidade de vida ou até descartar outras doenças que é importante. Acho que é isso. É estar perto do seu médico. Esses detalhes que a gente fala aqui, dizendo que o médico é chato, é porque nós temos, classicamente, quando a gente fala de prevenção, as prevenções primárias, secundárias e terciárias. E prevenção primária, ela é a mesma, como o doutor Sinara disse, para tudo. Prevenção primária é o seguinte, a doença não existe, você está se prevenindo para que ela não venha a existir. É o infarto do coração, é o AVC, é o câncer de intestino, é o câncer de mama, câncer de próstata. Eles têm uma prevenção primária que é a mesma, é cuidar da sua saúde dentro desses critérios. Não fumar, se beber de forma eventual, manter a atividade física, alimentação, peso, cuidados. A prevenção secundária é que você faz por idade. Certas idades, quando os pacientes não têm nenhum sintoma, mas existe a doença. E aí você precisa fazer algumas prevenções secundárias, que vai desde o exame de glicemia para saber sobre o diabetes, a colonoscopia, a mamografia, o toque para exame da próstata, entre vários outros. Estávamos falando hoje aqui sobre duas doenças específicas, suas prevalências. Aqui agradecer aos nossos colegas, um patrocínio aqui da Policlínica Sagrada Família, onde nossa especialidade é você. Agradecer ao Lopes Car 94, que comentou aqui sobre a excelência dos profissionais também, e disse inclusive que eu sou o médico que atendo a mãe dele. Obrigado pela confiança, estamos aqui à disposição. A Sagrada Família está à disposição de vocês. Agradecer novamente aqui a doutora Sinara e ao doutor Diego por esse momento, agradecer a você que nos acompanhou na nossa live, e teremos também lá no YouTube esse podcast na íntegra. Caso você não tenha acompanhado e quiser ouvir a qualquer momento, terá lá essas informações e estamos aqui à disposição. Muito grato a todos, até uma próxima.